com saudades do diário de leitura, do livro A Arte da Leitura, e chegou o momento de retomar. Nós já temos diário até o 7º diálogo, vou deixar todos os links aqui no box de informações, e hoje eu vou seguir lendo o 8º diálogo, como ler livros, como ler obras de ficção. Eita, que o tema é bom, hein? Então bora lá! Olha, tá um papo muito bom. Nossa, eu tô apaixonada. Depois que eu lembrei, olha, não parei pra falar com o pessoal. Gente, que interessante, que interessante. Aqui eles estão falando como os livros atingem as pessoas de modos diferentes e como que a recepção, por vezes, acontece a depender do que a gente está lendo e da pessoa que está lendo. Deixe-me fazer mais clara. O Charles começa, então, a sua explanação trazendo um diálogo muito famoso entre Dante e Picarda no Paraíso, a Divina Comédia. Ele apresenta esse trecho e o Charles diz, olha, esse provavelmente é o verso mais famoso da Divina Comédia, aquele verso, sua vontade é para nós a paz. E aí eles vão conversando. O Mortimer fala que esse verso é a pedra de toque de toda a poesia. Aí ele vai fazendo a sua análise do trecho. Na sequência, o Charles diz, olha, devo confessar que recentemente há algo rebelde em mim que diz, não quero que a minha vontade esteja de acordo com a de ninguém, nem mesmo a de Deus. E aí vem o ponto que eu quero chegar. O Charles diz, a questão é que mesmo para os maiores autores da literatura imaginativa, os leitores podem ter reações discordantes. Eu diria que você teve uma reação discordante em relação a 2 contos do Hemingway que lhe dei para ler. E aí eles começam a conversar sobre esses 2 contos, um deles se chama O Velho na Ponte e o outro Um Lugar Limpo e Bem Iluminado. E eles seguem o diálogo, um expõe por que gostou, o outro expõe também o seu ponto de vista, isso é maravilhoso. E o Mortimer fala, ó, realmente, eu tenho que admitir que esse conto não me comoveu. Pra mim, aí ele diz, pra mim a história é muito curta. É um pequeno esboço, não é o tipo de ficção que eu gosto de ler. E ele segue discorrendo sobre essa questão de que esses contos são muito curtos e que não funcionam muito bem para ele. Ele cita, por exemplo, Guerra e Paz, que é um livro longo, e cita a época que esse livro foi publicado e que a leitura era mais real para ele. E aí ele diz, e aí é aí que a ficção me atrai. Ao inventar um mundo de ponta cabeça, e mesmo assim ele se torna mais real do que o mundo em que vivo todos os dias. Que conto poderia oferecer algo similar? Essa é a pergunta do Mortimer. E o Charles diz, olha, os contos eles podem me oferecer essa sensação. É preciso 1000 páginas para que o autor lhe ofereça o mesmo. Mas não acho que tal sensação aconteça em cada uma das 1000 páginas. O Mortimer diz, mas como você o consegue? Como você consegue ser impactado desse modo com poucas páginas? E o Charles diz, é porque estou disposto a deixar que aconteça. Caramba, que chave, hein? Que chave. E o Mortimer, você está dizendo que eu não estou disposto? Eu estava bem acordado quando eu li os contos. Você estava acordado, mas não sensibilizado para a leitura. Não estava pronto para ser arrebatado no primeiro parágrafo, na primeira frase, como deve estar ao ler um poema lírico. Você deve imediatamente ficar aberto à possibilidade, mas tem que fazê-lo com o conto também. Ah, mas eu não sou um velocista, sou um corredor de longas distâncias. Eu acho maravilhoso esse diálogo deles. É verdade, por isso você está resistindo ao que o autor está tentando fazer. Eu acho fantástico o que o Charles diz sobre se permitir, sobre não criar resistência, sobre estar aberto e disposto a deixar o livro te sensibilizar, te emocionar. E o Mortimer, fala, eu não creio que estava evitando me envolver com os contos.
o Charles. Creio, porém, que havia uma profunda relutância. Aliás, o mesmo ocorre com muitas pessoas. Acho que muitas pessoas têm certa resistência, elas não gostam de ficar abertas assim. Por exemplo, quando as leitoras costumam se recusar a se apaixonar pelas heroínas ou mesmo pelos heróis. E o Mortimer, mas eu me apaixonei em Guerra e Paz, eu me apaixonei por Natasha. Apaixonar-se pela heroína é somente uma das formas pelas quais o leitor pode e deve participar do livro que está lendo. Romance, conto ou poema, por exemplo, um leitor pode e deve compartilhar os triunfos e o sucesso dos personagens. Vou seguir lendo aqui, mas eu acho que é um tema que talvez a gente não pense muito. Às vezes a gente, enquanto leitor, a gente vai criando barreiras nesse processo. E eu não tô falando sobre você não poder ter o seu gosto. A gente vai se conhecendo enquanto leitor. A gente fala, poxa, isso aqui funciona melhor comigo, isso aqui não funciona tão bem. Mas eu acho que à medida que a gente fala, às vezes a gente internaliza tanto isso, de que tal estilo não funciona, que a gente se fecha. E aí a gente cria, então, essa barreira que não permite o texto ultrapassar e chegar até a gente. E o que eu gosto do que o Charlie está falando é porque é o seguinte, olha, eu tô aberto pro texto, para um texto de 3 páginas ou para um texto de 1000 páginas. Não é essa questão da quantidade, mas é o estar aberto que me proporciona ter uma experiência profunda e envolvente. Ai, eu amei esse negócio, menina. Faz sentido pra você? Pra mim faz muito, viu? E deixando bem claro que nós temos processos individuais. E não tem certo e não tem errado. É a nossa experiência, que eles estão exatamente trocando as experiências. Olha, eu sinto assim, acontece assim, funciona assim pra mim. Então, eu acho muito saudável falar sobre isso, falar sobre o seu processo e estar disposto, sim, a olhar as coisas por um outro ângulo. E acabou que eu tinha lido praticamente o diálogo todo, faltava só um trechinho e encerramos então o 8º diálogo. Eu acho que foi assim, já tinha um bom tempo que eu não pegava nesse livro, mas eu acho que é o meu diálogo favorito, talvez o meu diálogo favorito até agora. Eu gostei muito, muito, muito. Sei que algumas pessoas já compraram esse livro para fazerem também um diário. Vou deixar o link de compra dele aqui no box de informações, a quem interessar possa. E pretendo seguir fazendo os diálogos. Nós temos, quantos? 13 diálogos. Já foram 8, então já passamos da metade. E só para poder fechar assim o que eles estavam conversando aqui, logo me veio à mente esse livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Porque é muito isso, né? São contos curtos, mas muito impactantes. Eu acho que não tem uma pessoa que lê isso daqui que fica indiferente. Claro, podem ter contos que você goste mais do que outros. Claro, isso vai sempre acontecer. Mas em poucas páginas a Conceição consegue nos tocar em um lugar muito profundo, no nosso âmago mesmo. E lembrei também da poesia da Maya Angelou, e lembrando também da primeira poesia que eu até li no vídeo anterior, no vídeo de quarta-feira, que eu fiz um vídeo mais diferentão, mais aleatório, e eu partilhei, por exemplo, uma reflexão que eu tive a partir desse poema. E é isso, né? Não é a extensão do texto que vai ditar alguma coisa, pelo menos não pra mim. Pra mim é muito mais o que está ali nas entrelinhas. Eu me jogo, gente, eu me jogo completamente quando eu inicio um novo livro, independente se é um texto curto ou se é um texto longo. E talvez o segredo não só para as leituras, mas para a vida, seja esse soltar, esse não ficar amarrado. A gente às vezes se apega muito, então que a gente possa soltar em todas as nossas áreas e deixar a vida fluir
feito um rio. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!